Prof. Alex Nina ensina. Vamos falar de gestão ambiental e sustentabilidade. Aqui um breve sumário da nossa aula. Nós trataremos do contexto, onde nós abordaremos a escola neoclássica da economia, pós-desenvolvimentista e sustentável. Depois nós vamos falar de sustentabilidade nas empresas, incluindo pressão do governo, do mercado e da sociedade. Depois da gestão ambiental empresarial, com abordagens e modelos. E por fim a conclusão com um mapa mental da aula. O objetivo geral é compreender conceitos de gestão ambiental empresarial no contexto do desenvolvimento sustentável. Já os objetivos específicos são contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável a partir das discussões entre crescimento econômico e preservação ambiental, reconhecer as pressões que o governo, o mercado e a sociedade exercem para que empresas sejam sustentáveis e conhecer as abordagens e modelos de gestão ambiental empresarial. Aqui, começando pelo contexto, nós temos inicialmente a chamada Escola Neoclássica da Economia, que surgiu no início do século XX e considerava que a produtividade de um país era sinônimo incontestável de desenvolvimento. Então, desenvolvimento nada mais é do que você aumentar a produtividade de um país. Tinha uma influência do progresso iluminista e o desenvolvimento era conceituado como o crescimento do produto interno bruto. Então, nessa época, não havia o termo sustentável, tá? Só havia o termo desenvolvimento. O PIB global funcionaria como uma maré, que é essa teoria dos benefícios mútuos. Então, você tem aqui os barcos pequenos e grandes. Numa maré, se a maré sobe, sobe todo mundo. Aqui na analogia, os barcos pequenos e grandes seriam países pobres e ricos ou pessoas pobres e ricas, respectivamente. Ou seja, o PIB crescendo seria benéfico para todo mundo. Essa era a ideia da escola neoclássica. A escola pós-desenvolvimentista, ela vem como uma crítica a essas ideias de crescimento econômico como algo puramente benéfico em todos os sentidos. E se criticou também o próprio conceito de desenvolvimento. Alguns marcos foram a publicação do livro Primavera Silenciosa, da Raquel Castro, que alertou sobre o uso indiscriminado dos agrotóxicos, isso em 1968, e o livro Limite para o Crescimento, já em 1972, do Clube de Roma, que alertou, através de análises, modelagem estatística, para os problemas do crescimento do consumo e da população humana. Então, aqui um dos gráficos que você tem nesse livro, né, que é algo do tipo, né, como se fosse esse tipo de gráfico. Você tem a população humana crescendo de forma exponencial, aqui com a expectativa de atingir mais de 9 bilhões em 2050. E o grande problema é que a população humana cresce, só que o nosso planeta é finito. E basicamente nessa época você teve a primeira foto da Terra. E isso suscitou uma série de reflexões. Será que a gente não estaria numa situação como essa, com tanta gente, que se esse nosso ônibus terra, entre aspas, já estaria pendendo ali a cair e a causar uma catástrofe ambiental que resultaria ali em grandes perdas para a humanidade? Esse era o grande questionamento, já que a gente não poderia crescer de forma infinita a população humana se o nosso planeta é finito e a gente ainda não descobriu nenhum planeta com as mesmas condições físico-químicas da Terra. Só como se não bastasse a gente estar crescendo populacionalmente, cada indivíduo também consome mais. Então, as pessoas, se antes lá na Idade Antiga as pessoas consumiam bem pouco, né? Você tinha feiras, balança. Hoje você já está na era dos supermercados, hipermercados, da questão tecnológica avançando também nesse sentido. Então, a gente não tem só mais gente, mas também tem mais gente consumindo. E o que isso causa é o aumento da degradação ambiental. Um exemplo aqui do lixo plástico, né, com aqui um gráfico do lixo, é um gráfico de 2015, mas tem a projeção para os outros anos, e você vê aqui que isso está crescendo de forma exponencial. A geração de lixo, a gente pegar o preto aqui, né, um lixo descartado, e a maior parte nem é reciclada ainda. Então a gente está com um problema sério de degradação ambiental
Essa escola pós-desenvolvimentista ela veio para alertar esse problema ambiental e dizer que ele é basicamente derivado dessa ideia de crescimento desenfreado da economia e da população. Aí vem a escola sustentável, que é uma resposta a essas críticas da escola desenvolvimentista. Porque a escola desenvolvimentista dizia que a gente tinha que acabar ali com o crescimento econômico, ou frear, ou não olhar mais para a economia, olhar para outras variáveis. E a escola sustentável ela vem dizer assim, olha lá, a economia é importante. A gente precisa de um desenvolvimento que seja sustentável, ou seja, o desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz a necessidade das gerações presentes sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Esse é o conceito dado no relatório de Brundtland, em 1987. Depois de intensas discussões sobre crescimento econômico e preservação ambiental, você tem a ONU culminando com esse conceito. E aqui onde é que está o grande dilema entre gerações presentes e futuras. Porque enquanto que a escola pós-desenvolvimentista diz assim, a gente tem que abrir mão de uma série de benefícios, entre aspas, que a gente tem no presente, para garantir o futuro, senão vai vir uma catástrofe. A escola sustentável diz, não, a gente não precisa abrir mão das nossas necessidades presentes, só que a gente tem que fazer com que elas sejam cumpridas de forma mais racional. Ou seja, quando a gente fala que a gente não tem que abrir mão das gerações presentes, nas entrelinhas, quando a gente contextualiza isso, essa discussão global, a gente está dizendo assim, a gente tem que continuar crescendo economicamente. Mas tem que ser não pode ser um crescimento a qualquer custo. É isso que a escola sustentável vai pregar. Tá? Então ela vem com... depois, isso é operacionalizado no chamado conceito de triple bottom line, que é uma adaptação para o setor empresarial já mais especificamente, que considera que a sustentabilidade ela é pautada em 3 eixos básicos: o econômico, social e ecológico. Esse foi um conceito culminado no livro Carne Baixa, com Garfo e Faca, do John E. Kington, em 1994, e até hoje é usado, por exemplo, nos estudos de impacto ambiental. Posteriormente, outros autores incluíram novas dimensões, você vai ver autores que colocam a cultural, a institucional, a territorial, mas essas 3 são as básicas que vão estar ali em todas as literaturas que tratam da questão do desenvolvimento sustentável. Sustentável, você vai buscar conciliar no mínimo o econômico com o social com o ecológico. Compreendido? Beleza, então vamos falar da sustentabilidade nas empresas. A gente já contextualizou a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável, e a gente chegou à conclusão que ela é um objetivo global. As discussões elas aconteceram a nível global, a ONU culminou com um conceito mais difundido, e assim, o mundo todo tem que buscar sustentabilidade, virou o que a gente chama de paradigma. Isso é aplicado a todas as organizações, sejam públicas, sejam privadas. Então todo mundo tem que buscar a sustentabilidade, isso é o que se põe aí para o desenvolvimento global. Aí tem um problema, que esse problema é maior para as empresas, porque nas empresas ainda persiste o ceticismo sobre a conciliação entre o lucro e sucesso empresarial e a preservação ambiental. E um dos principais autores, quando a gente fala a parte de investimentos empresarial, o Damon Doran, ele fala que claramente você não pode conciliar as duas das coisas. Enquanto que tem autores que falam que você que as duas coisas elas necessariamente precisam ser conciliadas. Então você tem uma discussão aí na literatura se as empresas faz sentido ou não elas pensarem em sustentabilidade, se não é só ali um joguinho, alguma coisa do tipo, ou se de fato você tem alguma efetividade. Historicamente as empresas têm sido apontadas como grandes vilões da crise ecológica, né? Porque você tem ali as empresas sempre buscando o crescimento da economia para se beneficiar, para você ter mercado mais consumidor, sempre tendo um marketing voltado para aumento ali do consumo, enquanto que se dizia que esse consumo desenfreado, lá no limite para o crescimento, seria um problema, já que isso causava degradação ambiental. Essa mudança de atitude que se espera das empresas, não é que elas passem a ser heróis para solucionar os problemas. Vão passar de vilões para heróis, agora as empresas vão resolver tudo. Mas a gente tem que reconhecer que as empresas, elas
passam a ser parte da solução. Devem fazer parte da solução. Tá? Sem a participação das empresas, a gente não resolve essa crise ecológica que se instalou. Se não houvesse pressões da sociedade e medidas governamentais, não se observaria o crescente envolvimento das empresas em matéria ambiental. Então, você tem essa tríade aqui, que as empresas elas vão sofrer pressões do governo, da sociedade e do mercado, para que elas se adequem à questão ambiental. A primeira pressão que tem, então, é do governo. O governo, quando a gente fala em governo, tem uma diferença de governo para Estado, mas aqui a gente quer falar que os dois têm uma coisa que lá no livro do Leviatã fala, que é o poder de polícia. Ou seja, se você faz um crime, de acordo com a lei estabelecida do país, o único que pode lhe prender legalmente é o governo. Se outra pessoa lhe prender e ser cárcere privado, também ela está cometendo um crime. Isso nos países de regime democráticos. Então, o governo ele tem esse poder de polícia, que isso traz ali, do ponto de vista político, uma força muito grande para ele. E o governo que vai estabelecer, com base nesse poder, as leis. O que você pode ou não fazer para uma determinada sociedade. Esse é o primeiro ponto. Então, e como é que ele vai adaptar isso na questão ambiental? Ele vai dar incentivos, porque o governo também tem a questão dos impostos, né? Você tem que pagar imposto para ele. Então, ele vai reduzir os impostos de empresas que adotem medidas ambientalmente corretas e através de punição, porque vai ter as leis ambientais, ele vai aplicar multas a empresas que não cumprem a legislação ambiental. Tá? Dessas duas formas principais. E aí, pessoal, deixa eu colocar aqui, porque são duas formas. O poder de polícia é algo genérico do governo, né, que tem algo próprio dele, não genérico, específico dele. Aqui, por exemplo, da punição. Quando a Vale proporcionou a tragédia de Brumadinho, ela teve prejuízos bilionários, e muitos desses prejuízos advieram de multas que ela teve que pagar, além da imagem da empresa ser prejudicada. O papel do governo também inclui compromissos assumidos em países contratados internacionais. Tá? Isso também faz parte do conjunto legal, legislativo. Uma prática comum é o dumping ambiental, que é aproveitar a legislação mais frouxa num país para obter vantagens competitivas em países com legislações mais rígidas. Exemplo aqui é a energia nuclear em Angra dos Reis. Tá? Uma parceria. O que aconteceu? A Alemanha começou a deixar mais rígida a legislação dela para energia nuclear. Muitas usinas foram trazidas de lá para cá, e depois você teve até acidente aqui no Brasil com essa questão. Né? Então, como a nossa legislação era mais frouxa, pelo menos no seu cumprimento, eles trouxeram energia já defasada para cá. Né? As principais leis ambientais no Brasil são: a primeira lei é a Lei 6.938, que é a nossa Política Nacional de Meio Ambiente. Ela é de 1981 e ela surgiu justamente naquele contexto de discussão global entre meio ambiente e crescimento econômico. Foi até antes do conceito de desenvolvimento sustentável de Brundtland. Aí você tem na Constituição Federal dois importantes artigos. O 20, que fala sobre os bens, que os recursos naturais são bens da União, e o 205, que é o capítulo próprio ali, o artigo próprio do meio ambiente. Tá? É dever do Estado proporcionar um meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é direito de todos, da coletividade. Você tem a lei de crimes ambientais, que vai estabelecer as punições. Aí vai ter leis mais específicas, como ali a Política Nacional de Recursos Hídricos, o Estatuto da Cidade, e você vai ter as resoluções do Conselho Nacional de Meio Ambiente, tá? Como aqui importante também para o controle ambiental, e aí várias outras leis que vão ter ali de caráter mais específico. Agora sim, o que é que você tem no Brasil? Muito disseminada a ideia de que a legislação ambiental é boa no papel, mas não funciona na prática. Tá? E de fato, isso acontece no Brasil. Se a gente pegar a lei ambiental no Brasil e comparar ali com outros países do mundo, é uma das legislações mais avançadas, considerada mais avançada. Mas por que isso acontece?
A pressão do governo ela é uma consequência da pressão da sociedade. A gente vai explorar isso posteriormente, mas entendam dessa forma. A sociedade, o governo é uma representação da sociedade. Quanto mais forte uma sociedade, do ponto de vista democrático, mais também democrático vai ser o seu governo, entre outras coisas. Quanto menos corrupta a sociedade, menos corrupto vai ser o governo. Tá? Não existe essa diferença como se o governo fosse algo à parte da sociedade. O governo faz parte da sociedade. E aí, na Europa, o que aconteceu? A legislação, ela partiu da sociedade e foi... Aliás, as normas, padrões, partiram da sociedade e foram lá para as leis, que seria o governo. Né? Na história do próprio direito, sempre é isso. A sociedade ela muda a sua forma de pensar e agir e cria leis a partir dessa mudança. Esse foi o processo para a legislação ambiental na Europa. No Brasil não foi assim. No Brasil não foi. O grosso da legislação ambiental, se a gente pensar na própria Política Nacional de Meio Ambiente, ela não nasceu de uma iniciativa popular. Não foi a sociedade que estava almejando ali uma lei mais rígida ambiental. Não, você tinha discussões globais, o Brasil precisava se posicionar perante o mundo quanto à legislação ambiental. O Brasil tem uma grande vantagem competitiva, que é a grande região de floresta preservada, então ele vai se posicionar pró a questão ambiental para mostrar ali seu posicionamento para o mundo, mas não vai ser algo que vai vir da sociedade. Na verdade, o governo ele vai meio que impor isso para a sociedade. Acaba que a legislação, quando ela acontece dessa forma, ela não pega. Então, ela não funciona na prática porque a população não tem aquele tipo de pensamento, nem as pessoas que trabalham, às vezes, nos órgãos ambientais também possuem essa responsabilidade ambiental. Então, é claro que o Brasil até avançou, pensando lá da década de 80 para cá, né, nesse quesito, assim como o mundo, mas historicamente foi isso que aconteceu. Agora vamos falar da pressão do mercado. Tá? A pressão do mercado inclui iniciativas de um conjunto de empresas e investidores que influenciam outras. Então vocês têm empresas e investidores que estão mais pensando nessa questão ambiental, como o mundo hoje funciona em cadeia, e até mesmo os consumidores também estão interessados mais por isso, outras empresas também vão ser persuadidas a pensar e a agir em prol da sustentabilidade. O primeiro grupo de pressão são investidores e fundos de investimentos sustentáveis. Então, investidores sustentáveis, eles incluem a análise socioambiental como critério para investir numa empresa. Então, vão ter suporte nos chamados relatórios sociais, como o do IBES, Instituto Ethos, ou do GRI, que é o Global Relationship Initiative. São vários relatórios que têm técnicas diferentes, que eles vão dizer assim, se a empresa é sustentável ou não e qual o nível de sustentabilidade numa empresa. Então, o investidor, quando ele vai investir numa empresa, o que é que ele espera majoritariamente? Um retorno financeiro. Só que hoje, boa parte dos investidores não querem só isso. Não vou investir nessa empresa só porque ela vai trazer retorno financeiro. Quando a Vale teve o problema lá de Brumadinho, as ações dela caíram na Bolsa de Valores brasileira. Muita gente largou a empresa, foi uma queda tão grande que, do ponto de vista financeiro, é maior do que o prejuízo que ela tem, apesar de ter sido um prejuízo grande para a imagem dela, mas que muita gente que, não importa se ela vai poder dar lucros no futuro, se ela superar essa crise. Eu não quero investir nesse tipo de empresa que está degradando o meio ambiente. Você já tem ali grupos de fundos de investimentos globais também com essa mentalidade. Tá? E você tem como você saber se a empresa é sustentável ou não acessando esses relatórios sociais. Então, isso é tão importante que é comum as empresas de capital aberto atraírem mais investidores quando participam do índice Dow Jones de sustentabilidade. Então, olha só o exemplo da Natura. Ela acaba aqui, além de índices de sustentabilidade. Quando a Natura ela é listada na Bolsa de Valores de Nova York, e lá na Bolsa de Valores, todo ano, ele seleciona as empresas mais sustentáveis, através do que se chama de índice Dow Jones de sustentabilidade. Quando a Natura é selecionada, e nos últimos anos ela tem sido selecionada, ela coloca um comunicado ao mercado, ou seja, aos seus investidores, de que ela novamente faz parte, ela tem orgulho de dizer que faz parte do índice Dow Jones de sustentabilidade, ou seja, isso atrai mais investidores, isso melhora a imagem da empresa. Então, várias coisas, vários benefícios isso proporciona. Aí você tem o financiamento empresarial. Porque mais de uma centena de instituições financeiras aderiram aos princípios do Equador.
e aos princípios do investimentos responsáveis, que tratam de mecanismos que estabelecem critérios socioambientais para que bancos financiem seus projetos. Então, o banco vai financiar ali um projeto de uma empresa. Um banco que segue o princípio do Equador, ele não olha só para o retorno financeiro. É como se fosse o próprio investidor. O banco ele traz um retorno, mas não com a valorização da ação, e sim com o pagamento ali do financiamento. Então, se o negócio ele tem perspectiva de trazer retorno financeiro, mas agride o meio ambiente, isso prejudica a imagem do banco. Então, o banco ele aderiu ali ao princípio do Equador, dizendo que, olha, para a gente investir no projeto, a gente também precisa que o empreendedor garanta aquela responsabilidade socioambiental, que ele tenha a responsabilidade socioambiental e não agrida o meio ambiente de forma irreversível, principalmente. Você tem o setor de seguros. Então, o setor tem exercido pressão para que as empresas melhorem seus desempenhos ambientais, uma vez que sinistros ambientais podem atingir proporções vultuosas. Então, imagina que você tem ali uma operação, e essa operação está à mercê, por exemplo, das mudanças climáticas. Na agricultura, por exemplo. Você pode ter uma grande empresa advinda da mudança climática. Aí você quer contratar um seguro. Só que o seguro vai fazer essa análise de risco para precificar, né, o quanto que você vai ter que pagar de anuidade, qual vai ser seu prêmio, caso aconteça lá o sinistro. Nessa análise estatística que ele faz, ele inclui a variável mudanças climáticas. Hoje, as grandes seguradoras incluem essa variável, tá? Como a Munich Re, que é uma seguradora que trabalha com essa temática. E também ela não só inclui, como ela coloca uma cláusula que a pessoa que vai fechar o seguro tem que ser responsável também. Então tem que adotar medidas preventivas, medidas que minimizem esses riscos, adaptativas, o que fazer diante de um cenário ali de uma grande seca, uma grande inundação, porque se não adotar isso, as perdas vão ser maiores, caso ocorra o sinistro, e ali você vai ter problemas para as próprias seguradoras. Aí você tem a certificação ambiental, que pode ser exigida por financiadores, grandes fornecedores ou consumidores, contratos com o governo, matriz de uma rede de franquia. Então, assim, vários players no mercado podem exigir essa certificação ambiental para firmar um contrato com você. Pode uma montadora exigir que todos os seus fornecedores tenham uma certificação ambiental. Então seria um grande consumidor ali exigindo que tivesse. E o mais conhecido acaba sendo ali a ISO 14001, tá? Que ela vai ser um selo. Por quê, pessoal? Imagina, você tem ali, você quer ser uma empresa sustentável, você tem um fornecedor. Aí você não sabe se esse fornecedor ele é sustentável. A gente vai ver que se ele não for, isso acaba sendo um problema estratégico para você. Só que você pode não estar atuando na área ambiental, você não ter expertise para avaliar se ele é ou não ambiental. E aí o que é que você faz? Você vai confiar na certificação ambiental, porque para conseguir a certificação ambiental, essa empresa tem que ser avaliada, para que essas pessoas que têm expertise digam, não, essa empresa é confiável. Quando você vê uma empresa com ISO 14001, já traz mais segurança de que aquela empresa vai respeitar a questão ambiental e provavelmente você vai ser um parceiro que você vai poder usar para não prejudicar a sua empresa quanto a sua imagem perante a questão ambiental. Pressões da sociedade. Ocorre através de mecanismos de democracia participativa, denúncias e consumo consciente. Tá? Então, é mais importante para que a empresa exerça a gestão ambiental empresarial. É a mais importante, tá, das pressões. Por quê? Tanto o governo quanto o mercado eles são formados por pessoas. Aquilo que eu falei da legislação ambiental anteriormente, que é algo que vem da sociedade, que pode ou não vir da sociedade, mas quando vem da sociedade ela é mais efetiva, é válido também para as empresas. Se as empresas elas são formadas por pessoas que estão na sociedade. Se a sociedade ela é ecologicamente mais correta, as empresas também vão ser mais corretas. Por isso que essa pressão é a que está na base. Tá? A sociedade está sempre na base. Quanto maior a consciência ecológica da sociedade, maior também será a pressão do governo e do mercado. Então, ocorre o efeito em cadeia. O primeiro ponto que a gente tem são as ONGs. As ONGs possuem inúmeras estratégias para pressionar empresas que respeitam o meio ambiente. Elas perceberam que, de acordo com o princípio de corresponsabilidade, era mais eficaz pressionar as instituições bancárias do que as indústrias e as empresas em geral.
Então, Greenpeace, WWF são exemplos de ONGs que atuam a nível global, mas você tem várias ONGs ambientais. No Brasil, a maioria das ONGs são de viés ambiental. E o que acontece? Eu tenho um problema que está lá no interior do estado onde eu vim, interior do Pará. Tem uma barragem de minério que não está seguindo a legislação ambiental. Só que lá é uma região de conflito de terra. Então, você ir lá, você como um membro de ONG ir lá e fazer protesto, você vai estar à mercê ali das autoridades, não é autoridades locais ali, das forças políticas locais que podem, inclusive, fazer um atentado, como aconteceu com a irmã Dora Disten, mais recentemente também com um ativista ambiental. E aí é muito arriscado você ir lá. Então, como é que você pode fazer? E é assim, você tem o custo de deslocamento e tudo mais. Geralmente essas ONGs elas estão mais nas regiões metropolitanas, a sede delas. Geralmente, é comum que ao invés de você pressionar a empresa, você pressiona o banco que está financiando ela. Porque o banco vai ter sua sede ali na cidade você vai estar mais protegido. E se você pressionar o banco e ele não financiar essa empresa, aí a empresa fica sem um recurso financeiro para fazer o projeto. Então, acaba sendo mais eficaz você fazer dessa forma. É por isso também que os bancos aderiram ao princípio do Equador dito anteriormente. Também teve uma pressão forte das ONGs e da sociedade. Aí você tem os próprios clientes. Quanto mais conscientes ecologicamente, mais exigentes são. Então, eles vão procurar uma marca que respeite o meio ambiente, que tenha os selos ambientais, enfim. E olha só, pessoal, uma pesquisa do Ibope aponta para o crescimento histórico de vegetarianos no Brasil. Isso foi de 2018, mas é uma parcela da população que está crescendo. 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, 75%, e esse crescimento foi 75% nas regiões metropolitanas. Então foi maior 75%, justamente nas regiões mais ricas do país, ou seja, é um consumidor que estatisticamente ele tem mais renda, né? Isso para um nicho de mercado, pensando em nicho de mercado, é algo importante. Você tem uma tendência positiva de mercado num segmento de mercado que tem mais renda. Então isso aqui para a questão da oportunidade empresarial é super importante. Por isso que cada vez mais empresas estão se posicionando também na questão ambiental. Claro que existem empresas que se posicionam por uma questão ética mesmo, de fato, dos seus acionistas, dos seus gestores, mas existe também uma questão de posicionamento ambiental por uma questão de mercado, não tenho dúvida disso. Então, e outra coisa, esses consumidores vegetarianos ou ecologicamente corretos, eles têm uma causa. E consumidores que possuem uma causa, eles têm maiores chances de ser fiéis e principalmente divulgadores da empresa. Ou seja, são consumidores que vão fazer compras recorrentes e não só isso, vão divulgar a sua empresa. Por exemplo, numa família que tenha uma criança vegana, uma adolescente vegana, ela vai tentar influenciar os pais de também serem vegetarianos, né? Geralmente também são pessoas mais jovens, que o jovem tem esse poder de influência, e isso quem traz para a gente é o Klotter, no livro Marketing 4.0, que os jovens são um grupo de influência importante. Então, isso sem dúvida é uma oportunidade de mercado. Só que para aproveitar essa oportunidade, as empresas devem implantar a gestão ambiental empresarial. E é o nosso tema agora dessa parte da aula. Tá? A gente precisa entender que a gestão ambiental empresarial ela é composta por abordagens e modelos, de acordo aqui com o autor chamado Barbieri. Barbieri traz para a gente aqui essa ideia. Então vamos falar primeiro das abordagens. A abordagem, pessoal, diz respeito à importância que a empresa atribui à questão sustentável, no que é a questão ambiental aqui, né? De forma didática, existem 3 abordagens, cujos limites não são rígidos. Então, não significa que a empresa sempre vai ter uma abordagem ou outra, mas pode ter um meio termo entre elas. Mas vai predominar ou a abordagem de controle, ou a
a gente chama corretiva, melhor dizendo, corretiva, ou preventiva, ou estratégica. Essas 3 abordagens que dominam. Então, vamos falar primeiro da corretiva. Ela é voltada para o cumprimento da legislação. A empresa só vai cumprir aquilo que a lei obrigar ela a cumprir, com a poluição sendo tipicamente tratada no final do processo produtivo, que a gente chama de end of pipe. Então, você tem um processo produtivo com os seus inputs e outputs. Né? Inputs são os insumos que a empresa recebe, ela vai ter o processo para transformar isso em produtos para consumidores final ou outras empresas, e ela vai tratar da questão ambiental só no final aqui. Aqui vão ter várias etapas do processo produtivo, no final que ela vai tentar controlar a poluição para atender a legislação e emitir o mínimo de poluentes para a atmosfera ou para o meio hídrico, enfim. A abordagem corretiva, preventiva, é voltada para o uso eficiente dos insumos, redução de custos e aumento da produtividade, com eliminação dos resíduos na fonte antes que sejam produzidos e lançados ao meio ambiente. Então, a palavra aqui é eficiência, tá? Porque se você está reduzindo o gasto desnecessário no seu processo produtivo, você também está ajudando o meio ambiente, você está usando menos recursos, ao mesmo tempo que você está sendo mais eficiente do ponto de vista produtivo. Ou se você tem um escritório ali que trabalha com muito papel e você adota a prática de reciclagem, isso também aumenta a sua eficiência, porque você, usando material reciclado, pode ali necessitar de menos compra, aquisição de materiais, e você tem uma redução de custos com isso. Aí percebam essa diferença. Enquanto que a abordagem do controle, a abordagem corretiva aqui, ela foca no final do processo produtivo, a abordagem preventiva ela vai olhar para todo o processo da empresa, desde a entrada de inputs até a saída de outputs. Então, ela vai olhar para tudo e vai tentar ali aplicar a questão de eficiência produtiva e ambiental em todas essas etapas do processo produtivo. Aí você tem aqui a abordagem estratégica. Então, ela vai visualizar a questão ambiental como uma vantagem competitiva. Esse é o diferencial. A preocupação não está apenas com os processos internos da empresa, mas com toda a sua cadeia de suprimentos. Então, ela tem uma visão mais sistêmica. Por exemplo, não adianta a empresa ser sustentável se seus fornecedores não forem. Então, a empresa tem que estar atenta com isso, porque o cliente ele vai estar atento, ele vai ter como acompanhar isso através de certificações, enfim. Olha só o nosso esquema. Lembra que a parte da abordagem preventiva, ela está aqui, ó. Aqui está a nossa empresa foco. A abordagem preventiva só se preocupa com ela. A abordagem estratégica vai se preocupar com toda a cadeia de suprimento, né? Desde fornecedores primários e secundários até também distribuidores primários e secundários para o cliente final. Porque, pessoal, imagina que você é uma empresa que se põe como sustentável para o seu cliente, né? Seja aqui o primário ou o final. Então, e você tem uma base de cliente que seja sustentável, que está comprando de você justamente por isso. Aí ele descobre, pessoal, que seu fornecedor provocou desmatamento ilegal. Ou que seu fornecedor veio ali da Índia com um processo produtivo que usa mão de obra escrava. Lembra da parte social do desenvolvimento sustentável. Aí, pessoal, a ideia é que na cadeia de suprimentos, em cada etapa, você agregue valor para o cliente. Mas quando vem uma etapa que tem esse tipo de problema e o cliente final é um cliente sustentável, toda a cadeia perde valor. Porque esse cliente não vai tolerar uma mão de obra escrava, uma degradação ambiental. Então, toda a cadeia perde valor e no mundo globalizado é cada vez mais importante você pensar de forma estratégica na cadeia de suprimentos. Então, por isso que a abordagem estratégica ela é mais sistêmica. Agora, vamos falar dos modelos. Modelos são construções conceituais que orientam as atividades administrativas e operacionais para alcançar objetivos específicos. Modelos vêm até do pensamento científico, a ideia de você atribuir modelos para você entender ali o conjunto de variáveis, mas na questão da gestão ambiental empresarial, você tem 5 principais modelos, que são da qualidade ambiental total, da produção mais limpa, da ecoeficiência, do ecodesign
e dos modelos inspirados na natureza. Então vamos falar de cada um. Primeiro é a qualidade ambiental total. Foi criado em 1990 pela Global Environment Management Initiative, GEM, que é uma ampliação do modelo de administração da qualidade total. Então, na qualidade total, nós temos a chamada ISO 9001, que é bem conhecida no mundo corporativo, que visa ali a gestão da qualidade. E o que é que você teve? Você teve uma adaptação dessa ISO 9001 para a questão ambiental, que resultou na ISO 14001, que acaba sendo um selo de qualidade ambiental de uma empresa. Tá? Então, você vai pensar a questão ambiental como uma questão de qualidade. A qualidade total, enquanto você vai ver a qualidade como dimensão estratégica, na qualidade ambiental total, o meio ambiente vai ser a dimensão estratégica. A meta da qualidade total qual é? Defeito zero. Que o teu produto não tenha defeito. Na qualidade ambiental total, a meta vai ser resíduo zero. Mesmo que alguém alegue, mas isso é utópico, o processo produtivo sempre vai ter ali a geração de algum resíduo, ok. Mas isso aqui é o que a gente vai buscar. Sempre vai ter isso como grande meta de você não produzir resíduo na empresa. A produção mais limpa, também chamada de P mais L, foi desenvolvida pelo Programa de Meio Ambiente da ONU e estabelece o quê? Uma hierarquia para as ações sustentáveis, que também é encontrada, pessoal, na nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é a Lei 12.305. Lei 12.305, de 2010. Tá? Então, você também vai encontrar essa mesma ideia de hierarquia das ações sustentáveis. O que vem ser isso? Capítulo 7 da Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca para a gente. Quando a gente trata com resíduos, o mais importante é o não uso. Ou seja, eu não usar ali aquele produto se não for necessário. Mas aí, se eu não puder, se eu tiver que utilizar, se é indispensável o uso desse produto, aí eu vou passar para redução. Ou seja, vou tentar minimizar o uso dele. Vou usar somente o que é necessário. Mas se eu não puder mais reduzir, aí eu vou reutilizar. Aí, se não der para eu reutilizar, eu vou reciclar. Muitas vezes é só lembrar da reciclagem, mas antes dela tem 3 categorias que são consideradas mais importantes por essa ideia de hierarquia. Aí, se não der para reciclar, aí o que é que tem que fazer? A disposição final adequada. Tem que colocar esse chamado rejeito, né, que não é lixo, no local que seja ambientalmente adequado. Não pode ser no lixão. Tem que ser, idealmente, no aterro sanitário. Tá? Para que isso seja descartado de forma menos agressiva ao meio ambiente. O terceiro modelo é da ecoeficiência. Foi introduzida pelo World Business Council for Sustainable Development, que é essa sigla aqui, olha, WBCSD. E a ecoeficiência, pessoal, é uma relação um tanto quanto matemática. É a razão entre o valor do produto pelo impacto ambiental por ele proporcionado. E aí a gente entende o valor do produto pode ser expresso em termos monetários, receitas, lucros, etc., e em quantidades físicas, toneladas, unidades. Você tem várias formas de se calcular a ecoeficiência. Os impactos aqui, né? Os impactos, eles podem ser medidos em quantidade total de energia ou de materiais usados para produzir e entregar os produtos e serviços. A ideia é que quanto maior essa relação aqui, maior a ecoeficiência. A ecoeficiência. Então, você vai tentar aumentar o valor do produto, e você pode até pensar no valor no sentido mais subjetivo do termo, o valor que ele proporciona ao cliente. Quanto maior o valor do produto, melhor. Quanto menor o impacto ambiental negativo, melhor também. Aqui você tem o quarto modelo, que é o ecodesign. Ele vai atacar os problemas ambientais na fase de projeto, procurando solucionar antes que eles surjam. Então aqui vai estar o foco do planejamento. Antes de você fazer qualquer empreendimento, você vai incluir a questão ambiental, já na fase de planejamento. Lembram do ciclo
da administração, ciclo PODC. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Então, vou até inserir ele aqui, ó, para vocês lembrarem disso aqui. Né? Ciclo PODC. Você tem só 4 etapas. Opa! É justamente aqui no Plan que vai estar, ó. Plan do check act. Planejar, executar, controlar, checar e aqui agir, né? Ou controlar. Então você tem aqui o PODC. Ó, aqui eu tenho que organizar bem aqui, ó. Alguém do controlar, né? Control. Então planejar tem organizar, o fazer e o controlar. Então aqui é na fase do planejar que vai estar o ecodesign. O quinto modelo inclui todos os modelos inspirados na natureza. Então, que é baseado no ciclo biogeoquímico. Então, você tem o ciclo bioquímico, que é o ciclo natural, por exemplo, de qualquer elemento químico, aqui como o nitrogênio, que ele passa por várias fases aqui, na atmosfera, na biosfera e não seria na litosfera, na esfera aqui do solo, né? Então, você passa por várias etapas. A ideia é que nunca se perde. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Então você tem sempre essa reciclagem aqui dos elementos químicos em diversas formas, em diversos contextos. A ideia é a mesma, você no contexto industrial pode ter um ecossistema industrial chamado, isso aqui é o Parque de Kalundborg na Dinamarca, em que o resíduo de cada organização funciona como um insumo de outra. E aí você tem uma rede industrial que você tem praticamente nenhum resíduo, porque tudo é aproveitado. Tá? Seria um modelo interessante. Bom, pessoal, para concluir a aula, nós temos um mapa mental. Então, nós começamos falando da evolução das escolas de desenvolvimento. Então, nós tivemos desenvolvimento neoclássico e a chamada escola pós-desenvolvimentista. Enquanto o desenvolvimento neoclássico focava ali no PIB, a escola pós-desenvolvimentista veio com umas críticas à própria ideia de desenvolvimento, e aí tiveram intensas discussões entre elas com o Clube de Roma, a Primavera Silenciosa, que resultaram numa síntese que é a chamada Escola do Desenvolvimento Sustentável, que ela não vai negar a importância do crescimento econômico da escola neoclássica, mas ela vai incluir outras duas variáveis, pelo menos, que a escola pós-desenvolvimentista trouxe, que é a variável social e ecológica. Daí vem a ideia do desenvolvimento sustentável ser aquele que concilia ali as dimensões econômica, social e ecológica. Esse paradigma, né, que hoje o mundo todo busca, ele vai ser mais problemático para a questão das empresas. Porque muitas vezes as empresas vão ser apontadas como vilões desse problema do crescimento econômico e crescimento do consumo, por exemplo, ao mesmo tempo que alguns autores vão até apontar as empresas como grandes super-heróis que vão resolver o problema. O fato é que nenhum nem outro seria, a grosso modo, correto, né? Seria um meio termo. As empresas, elas são parte da solução, mas a gente tem que reconhecer que existem pressões importantes para que as empresas cada vez mais se posicionem nessa questão ambiental, e a gente precisa também do governo, do mercado como um todo e da sociedade principalmente. O governo ele vai trazer incentivos e punições para que as empresas sejam ambientalmente corretas, sejam sustentáveis. O mercado ele vai trazer pressões dos investidores, de instituições financeiras e também das certificações, vão ser um dos instrumentos de mercado para a questão ambiental. E as empresas vão ter, e as sociedades, melhor dizendo, vão ter as organizações não governamentais específicas da área ambiental, e os clientes que vão
ser ali cada vez mais sustentáveis. Isso, inclusive, no Brasil vem crescendo e também tem uma renda per capita maior, acaba sendo um público-alvo interessante quando a gente pensa em empreendedorismo. E é justamente os clientes que vão dar base para que as empresas implementem a gestão ambiental empresarial. É claro que existe toda a preocupação ética com o desenvolvimento global, mas vai ser, sobretudo, o posicionamento de mercado. E aí a gestão ambiental empresarial ela é implantada através de abordagens e modelos. Abordagens vão ser a importância que a empresa vai dar para a questão ambiental. Então, você pode ter a abordagem corretiva, que você vai tratar dos rejeitos da degradação ambiental apenas no final do processo produtivo da empresa. A abordagem preventiva, que vai tratar dessa questão ambiental em todos os processos da empresa, não só no final. E a abordagem estratégica, que vai expandir o olhar para toda a cadeia de suprimentos, no intuito de você ter fornecedores e distribuidores que agreguem valor ao seu posicionamento da sua empresa, sobretudo na questão ambiental. E você tem os modelos de gestão ambiental empresarial. O primeiro modelo é a qualidade ambiental total, baseado ali na ISO 14001, que é uma adaptação da qualidade total da ISO 9001. Você tem o modelo de produção mais limpa, que é pautado na hierarquia da sustentabilidade. Você tem 5 etapas, a mais prioritária é no uso, depois a redução, o reuso, a reciclagem e, por fim, a disposição final. Você tem um modelo de ecoeficiência, que é baseado numa razão entre o valor do produto e o impacto ambiental por ele gerado. Você tem o ecodesigner, que é ali a questão ambiental, incluindo desde o planejamento ali da empresa. E você tem o modelo inspirado na natureza, que é baseado nos ciclos biogeoquímicos que ocorrem naturalmente, mas que essa ideia de você sempre usar o rejeito de uma coisa como insumo de outra é aplicado no setor industrial. Então você tem uma rede de empresas que atuam em diversos elos e que vai ter ali o mínimo de resíduo gerado.